Boa noite. A nossa aula de hoje vai falar sobre os Estados Unidos, continuando falando sobre os países da América do Norte, que é os Estados Unidos, o Canadá e o México. Vamos falar novamente sobre os Estados Unidos, mas hoje em especial sobre a corrida para o Oeste. O que seria a corrida para o Oeste? É como que os Estados Unidos cresceu, se expandiu, sobre o expansionismo dos Estados Unidos. Nós, só para relembrar, existia 13 colônias no leste, no Oceano Atlântico. E qual era o objetivo dos Estados Unidos? Alcançar o Oceano Pacífico, que fica no oeste. Por isso, corrida para o oeste. Por isso também que às vezes tem aqueles filmes de cowboy dos Estados Unidos lá, faroeste, que quer dizer corrida para o oeste. E essa corrida para o oeste, ela foi destruindo o meio ambiente, destruindo muitas comunidades indígenas que ali já viviam. Nós sabemos que antes dos Estados Unidos, do povo lá da Inglaterra vir para os Estados Unidos, já existia um povo aqui, os indígenas, e foram massacrados, foram mortos pelo povo, pelos ingleses que formaram os Estados Unidos. E eles tinham como base o Destino Manifesto. O que seria o Destino Manifesto? O Destino Manifesto era uma justificativa que eles diziam que o povo de origem saxônica, anglo-saxônico, era um povo predestinado de Deus, ou seja, era um povo iluminado por Deus, era um povo que Deus tinha mandado para esse lugar. Sabemos que isso não é verdade, né? Isso foi uma teoria deles para justificar o que eles estavam fazendo. É como eles fazem até hoje. Os Estados Unidos, quando invadem um país, geralmente ele tem uma desculpa, vamos dizer assim. Ele arruma uma desculpa. Esse Destino Manifesto dizia que eles eram predestinados por Deus, que eles eram escolhidos por Deus. Como que ele foi conseguindo os Estados Unidos? Foi conseguindo essas terras. Foi comprando de outros países, ganhando, principalmente da Inglaterra, ganhou uma parte da Inglaterra, e invadindo outros países como o México, guerra com o México, destruindo o povo mexicano lá, e foi expandindo seus territórios. No início, os Estados Unidos tinha apenas 13 colônias. Só que houve uma briga entre essas 13 colônias, a briga das colônias do norte contra as do sul. Porque o norte era mais industrializado, mais desenvolvido, em contrapartida o sul era uma região mais agrícola, onde tinha escravos. E no norte, eles não aceitavam a escravidão. Então, por aí já começou a briga, que foi chamada a Guerra da Secessão. Essa guerra foi vencida pelas colônias do norte, que fundou uma região chamada Nova Inglaterra. Até hoje existe essa região chamada Nova Inglaterra. E mais, vamos já dar um salto um pouco maior, vim para a crise de 1929. O que foi a crise de 1929? Foi uma crise que aconteceu principalmente nos Estados Unidos, mas que afetou o mundo todo. Por que aconteceu essa crise? Porque o povo, a população, o mundo capitalista visava grandes lucros e a população não tinha condições de acompanhar esse lucro. Ou seja, não tinha dinheiro para comprar os produtos que o capitalismo produzia. Por isso a crise de 1929, que afetou também muito o Brasil na época, que era um grande produtor de café, e o maior consumidor era os Estados Unidos, afetou também o Brasil. A crise de 1929. Falando resumidamente, toda essa história, né? Desde 1776, 4 de junho de 1976, quando os Estados Unidos se tornou independente, até falando 1929, a Segunda Guerra Mundial, que foi 1940 a 45. Então, o que foi a Segunda Guerra Mundial? Foi uma guerra aonde o capitalismo era contra o socialismo, falando resumidamente. E tinha dois países que se despontavam contra o regime socialista, que no caso era o melhor.
contra o regime, desculpa aí, contra o regime fugiu agora, lá da Alemanha, do nazismo, contra o regime nazista, que era os Estados Unidos e a União Soviética, principalmente contra a Alemanha nazista. Vencido essa guerra, se tornaram duas potências, Estados Unidos e URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E como duas pessoas, dois regimes não dá certo, regime capitalista dos Estados Unidos e regime socialista da Inglaterra começaram aí então uma nova briga. E uma briga entre esses dois países, Estados Unidos e União Soviética. Só para relembrar aqui um pouquinho, que os Estados Unidos e a União Soviética são os dois países da época que mais se desenvolveram. Estados Unidos e União Soviética. Então isso aqui é um grande resumo do nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês consigam resolver a atividade que estará sendo postada na plataforma Google Classroom. Muito obrigado, boa noite.